Salmos, capítulo de número 9, verso 18. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não se frustrará perpetuamente. Eu vou repetir. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não se frustrará perpetuamente. O necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não se frustrará perpetuamente. Deus está dizendo aqui que Ele vai cuidar dos necessitados, do angustiado. Todos nós passamos por lutas, por provações. Todos nós passamos por aflições. Isso faz parte da nossa existência. O passar por luta faz parte da nossa existência. Você já nasce debaixo de luta. Nascimento é uma luta. Você não lembra, mas você teve que se esforçar para nascer. É ou não é? Você já nasce debaixo de luta. Crescer dói. Dar os primeiros passos dói. Você cai, rala o joelho. Está começando a andar. O pai fica preocupado com a criança para não bater a cabeça nas quinas. Na porta a criança anda meio desajeitada porque ainda não tem o equilíbrio direito. E está o tempo todo machucando. Mas na verdade faz parte, a gente vai sofrer, mas esse salmo aqui, eu vejo Davi escrevendo isso, e Deus dizendo: eu vou cuidar de você, o necessitado, aquele que precisa de ajuda, aquele que não consegue lidar com certas demandas da vida, você não será esquecido para sempre. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando. Você pode dizer: Deus está cuidando de mim? Deus está cuidando de nós. A experiência aqui que Davi cita é a experiência de alguém que foi esquecido. E eu não sei se você já passou pelo sentimento de ser esquecido. Ser esquecido é algo terrível. Ser esquecido, o sentimento de ser esquecido é horrível. Às vezes é um pai que não procura mais um filho. Talvez o teu pai tem muito tempo que não te procura. Às vezes é um amigo que você caminhou junto por tanto tempo e de repente, na verdade, você descobriu que tudo que essa pessoa queria era só te usar. Depois que ela conseguiu o que queria, ela deu linha na pipa, foi embora, não te procura mais, esqueceu o teu telefone, não te passa um zap, não te passa um e-mail, sabe, não te procura mais, sabe, é um marido que se esquece da esposa e abandona, situações que acontecem na vida, pessoas que você confiou e que de repente deram. Engraçado que existem pessoas que entram na nossa vida e saem sem nem sequer dar um adeus. Não é verdade? Você já passou por isso? Tem pessoas que entram na sua vida, você abre a sua vida, você confia, você abre a sua intimidade, abre a sua casa, você chama para almoçar, você sai, você confia os teus segredos, de repente a pessoa desaparece e o sentimento de ser esquecido é algo terrível. Talvez alguns aqui tenham sido esquecidos pelo pastor, alguns aqui talvez tenham sido esquecidos pela igreja, pelos irmãos, pelo líder. Gente, isso acontece. Deixa eu falar uma coisa. Pastores são falhos. Não canalize toda a tua expectativa num pastor, porque o pastor ele não é Jesus. O pastor não é Jesus, não. O pastor é um ser humano que sofre as mesmas coisas que você sofre, que tem as mesmas tristezas que você tem, que é tentado como você é. E aí, algumas pessoas estão
nesse momento, vivendo debaixo desse sentimento de rejeição, de ter sido esquecido, sabe? Eu fiquei doente e ninguém foi me visitar. Eu passei por luta e ninguém se lembrou de mim. Eu passei por um momento difícil e ninguém quis saber de mim. Até Deus se esqueceu de mim. Tem gente que fala isso, nem Deus se lembra de mim. Até Deus permitiu eu passar por isso. Deus se esqueceu de mim. E é por conta disso que muitas pessoas entram em depressão. É por conta disso que muitas pessoas ficam amarguradas. É por conta disso que muitas pessoas se sentem sozinhas. Elas às vezes estão rodeadas por pessoas, mas sentindo sozinha. O fato de estar rodeado por pessoas não significa que você tem amigos. O fato de ter muita gente ao teu redor, às vezes você se sente sozinho no meio da multidão. E eu vejo, Davi passou por isso. Várias vezes, Davi, ele experimentou isso na sua vida. Ele experimentou a questão do ser rejeitado. Ele experimentou a questão quando, por exemplo, o profeta vai à casa do seu pai, Samuel vai à casa de Jessé e começa a perguntar sobre os filhos. Eu vim aqui ungir um filho seu. E o próprio pai, quando os filhos que estavam presentes terminaram, Samuel pergunta, mas vem cá, Deus não tinha falado com Samuel, Deus não tinha confirmado que não era nenhum daqueles filhos ali. Aí o profeta pergunta para Jessé, acabaram-se os seus filhos? Não tem mais ninguém? Peraí, eu lembrei, esqueci que tem um que tá no pasto, esqueci que tem um, porque normalmente, provavelmente era o menor de todos, era o filho mais jovem, era aquele que estava jogando lixo fora, é aquele que estava varrendo o quintal, é aquele que estava cuidando da ovelha, da roça, porque os maiores, os mais dotados estavam dentro de casa, e Davi foi esquecido, mas só pode ser lembrado quem foi esquecido. Só pode ser lembrado quem foi esquecido. A questão é a seguinte, o pai até esqueceu de Davi, mas Deus não se esquece de nós, Deus não se esqueceu de você. Teu amigo esquece de você, teu pai pode ter se esquecido de você. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o meu Deus nunca me desampara, a palavra diz isso. Deus não se esquece. O outro sentimento terrível que eu vejo aqui é o sentimento de frustração, é o sentimento de desapontamento. E é muito ruim a frustração. O que ela é? É a expectativa não correspondida. Daí que nasce a frustração. Você cria uma expectativa muito grande e você não é correspondido na sua expectativa. Aí vem a esperança, ela é frustrada. E em algum momento da nossa vida nós vamos passar por isso, por decepções, por frustrações, sabe? Por desapontamentos. Às vezes nós criamos expectativa em pessoas, em instituições, numa série de coisas, e aí não somos correspondidos naquilo. E aí nos frustramos. E alguns dizem, eu esperava tanto mais da igreja, eu esperava tanto mais do pastor, eu esperava tanto mais do meu noivo, eu esperava tanto mais do meu amigo, eu esperava tanto mais do meu marido. Sabe por quê? Você está canalizando a sua expectativa para o lugar errado. Você está canalizando a sua expectativa para o lugar errado. E o texto aqui vai dizer, Davi vai dizer, a esperança do aflito não será frustrada para sempre. A esperança do aflito não será frustrada para sempre. Muita gente, por exemplo, abandonou a igreja porque se decepcionou. Muita gente deixou de caminhar com Deus porque ele ficou desapontado com a liderança, desapontado com a igreja, desapontado com uma série de coisas. Aí ele foi viver a vida dele da sua própria maneira, mas ele está vivendo debaixo de uma frustração terrível, de uma amargura, de um desapontamento. Sabe, eu não vou mais à igreja. Por exemplo, me frustrei, eu não vou mais à igreja. Eu acho interessante a gente que fala, eu estou bem com Deus, mas não quero saber de igreja. Jesus é legal, que mata é o fã-clube, né? Não tem como eu falar de igreja sem falar dos meus irmãos, porque nós somos da mesma família. Esse negócio de falar que eu estou bem com Deus, mas não estou bem com a igreja, isso é incoerente, porque para o céu, onde nós vamos viver junto. Posso ouvir um amém aqui?
Gente, conviver com gente, nós vamos ter problema. Sai desse mundo de Alice. No País das Maravilhas, achar que o fato de você estar numa igreja, que tudo são flores, que tudo é maravilhoso. Não é não. Tem gente chata. Tem gente que nunca está satisfeito com nada. Tem gente que reclama de tudo. Se o carpete é azul, reclama. Se bota vermelho, reclama. Se a cadeira está de tal maneira, reclama. Se o jardim está não sei o quê, reclama. Tem gente que reclama de tudo. E a gente tem que amar. Sabe? Tem gente. E aí dá desculpa em tudo. Eu não vou mais à igreja, estou frustrado. Tem gente que passaram por problemas sérios. Tem gente que foi abusada espiritualmente falando. Infelizmente, tem líder de todo tipo, tem pastor de todo tipo. E outra coisa, não tem só picareta na igreja não. O mundo está cheio de picareta. Esse negócio também de achar que só na igreja, né? Quando acontece algo na igreja, mas tem o bom e o ruim em todos os lugares. Entendeu? Infelizmente, muitos foram feridos em nome de Deus, mas Deus não estava nisso. Entendeu? Muitos pastores abusaram de pessoas frágeis. E aí muitas delas se frustraram. Mas Deus se lembrou de você. Por exemplo, a Bíblia fala de alguns homens que se frustraram, porque a frustração ela vem de onde? Que eu volto a repetir, de uma expectativa não suprida. Naamã, por exemplo, quem lembra a história de Naamã? Naamã foi um leproso, um general do exército da Síria que ficou leproso. E aí ele tinha uma menina escrava na casa dele. E essa menina falou com a mulher dele: se meu senhor procurasse o profeta que há em Jerusalém, ele ficaria curado. Ele ficaria curado da lepra. Então a palavra daquela menina ganhou um peso, tinha credibilidade. Então Naamã vai esperando ser recebido pelo profeta. Só que a questão de Naamã não era só a lepra era um sintoma, é onde estava refletindo. Deus queria tratar de maneira mais profunda, Deus queria tratar o orgulho de Naamã, Deus queria tratar várias coisas na vida de Naamã, mas ele vai com uma expectativa: eu vou chegar lá e eu quero ser recebido pelo profeta. Só que o profeta manda um servo dele receber ele. Naamã fica frustrado. Por que ele não veio falar comigo? Sabe, ele fica frustrado porque as coisas não aconteceram do jeito que ele imaginava acontecer. E eu quero que você entenda o seguinte: Deus tem os seus caminhos. Não é você que diz para Deus como vai ser, é Ele que vai dizer como vai acontecer. Tem gente também que se frustra porque ele acha que Deus tem que vir nos moldes dele, e Deus vai surpreender você. Não seja preconceituoso sobre os caminhos que Deus está usando para abençoar você, para curar você. Não seja preconceituoso se a pessoa que orou por você não é o pastor ou a pastora conhecida, é alguém que você não conhece, porque Deus pega os que não são para confundir os que são. Tem gente também que caça frustração. Eu só vou lá se fulano de tal me atender. Ele caça frustração. Aí ele cria uma ferida que não existia, porque ele não queria Deus, na verdade. Ele queria era uma pessoa conhecida tocando nele. Não seja preconceituoso. Se Elias fosse preconceituoso, ele não comeria carne da boca do urubu. Ele não aceitaria o alimento que Deus mandou o urubu levar para ele. Imagina, eu sou um profeta. Qual é, Deus? Não tinha uma pombinha, alguma coisa, uma águia para trazer uma comida para mim? A mandar urubu? Não, mas ele entendia que era provisão de Deus. Deus de repente está levantando. A resposta está até vindo, mas você não quer receber porque ela não está vindo como você esperava. Eu vou repetir: não seja preconceituoso sobre os caminhos, em relação aos caminhos que Deus está usando para abençoar você.
Não crie frustração. Porque Deus é o Deus das coisas inéditas. Deus é o Deus dos anônimos. Deus é o Deus que levanta pessoas que você nunca ouviu falar. De repente essa pessoa passa por você, toca em você e alguma coisa acontece. Os discípulos de Emaús, por exemplo, eles estavam vivendo uma frustração, porque o Jesus que eles imaginavam não era aquele Jesus que eles viram daquela maneira, numa cruz. Pô, a gente esperava um Jesus meio Bolsonaro, cara. Meio Trump, vamos dizer assim, meio revolucionário. A gente esperava um Jesus que viesse sacudindo geral Roma, sacudindo geral, um Jesus político, um revolucionário, daquele disposto a pegar em arma. Mas veio esse Jesus que deixou fazer o que fizeram com ele na cruz. Eu vou voltar para a minha vida, eu me frustrei com esse Jesus. Tem muita gente assim, se frustrando porque Jesus não está respondendo às suas fantasias. Jesus não veio para suprir as suas fantasias. Os discípulos de Emaús estão voltando para suas vidas porque eles se frustraram com o Jesus verdadeiro. Até que Jesus vai do lado deles e fala: honestos e tardos de coração, para ouvir e crer na palavra profética. Tudo o que aconteceu não tinha que ter acontecido, está escrito na palavra. Aí os olhos deles se abriram. Sabe? Agora tem muita gente morrendo por causa da frustração. E nesse salmo nós podemos ver um tipo de medo que ronda muita gente. A Bíblia aqui vai dizer que o necessitado, ele não será esquecido. Tem muita gente vivendo no medo de ser para sempre. Tem muita gente vivendo com medo de ser esquecido para sempre. Tem muita gente se achando que foi abandonado e que isso é para sempre. Tem muita gente vivendo debaixo de uma ferida e achando que isso é para sempre. Tem muita gente achando que a luta que está enfrentando é para frente. Eu quero que você entenda que a Bíblia está dizendo: o necessitado não será esquecido para sempre. Isso aqui está dizendo que a luta ela tem um começo e ela tem um fim. Deus não vai te esquecer para sempre, sabe? Essa tempestade não é para sempre, esse abandono não é para sempre, essa crise não é para sempre, esse medo não é para sempre. Deus está entrando hoje dizendo: olha só, não é para sempre. As pessoas têm medo que o sofrimento dure para sempre. Porque a gente passa por lutas e a gente, sabe, não parece que nada está acontecendo, as coisas não funcionam, as coisas não caminham, e a gente fica perguntando: até quando eu vou ficar vivendo debaixo disso? Até quando eu vou ficar vivendo essa crise na minha casa? Até quando eu vou ficar vivendo debaixo dessa enfermidade? Até quando eu vou voltar a ser feliz novamente? Eu não sei mais o que é dar um sorriso, eu não sei o que é mais alegria, há muito tempo, e eu acho que eu não vou voltar a sorrir nunca mais. Eu quero que você entenda que não é para sempre. Não é para sempre. O diabo quer que você acredite que a tua dor é para sempre. O diabo quer que você acredite que a tua casa não tem mais jeito. O diabo quer que você ande de cabeça baixa, como um derrotado. O diabo quer roubar de você a sua perspectiva. O diabo quer roubar de você a capacidade de crer novamente. Mas Deus chega nessa noite para dizer para você: isso é mentira, porque a luta não é para sempre. O necessitado não será esquecido para sempre. Isso não é eterno. A tua dor não é eterna. O teu medo não é eterno. As tuas lágrimas não são eternas. Deus não se esqueceu de você. Glória a Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Sabe, quando você menos espera, o socorro chega. Quando você menos espera, o milagre chega. Quando você menos espera, Ele faz o caminho. E a Bíblia conta algumas histórias interessantes de pessoas que Deus se lembrou delas. O problema é que nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo.
Só que a Bíblia fala que Deus faz acontecer, Deus faz tudo acontecer, tudo belo acontecer no seu tempo, no tempo dele. E nesse processo todo, Deus está tratando você, cuidando de você, amadurecendo você. Amém, queridos? Amadurecendo você. A Bíblia conta a história, por exemplo, de Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1 vai falar sobre isso, que Zacarias, ele era um sacerdote, ele estava no templo, no seu turno, tinham turnos de adoração. Escala. O pastor Danilo toca de 9 às 11, depois o Vitor pega de 11 a 1, depois o outro vem e pega turnos. Estava Zacarias no seu turno, no templo, já idoso. Provavelmente já tinha desistido da ideia de ser pai. E ele está lá, mais um dia, acordou, botou a sua roupa sacerdotal, chega no templo, começa a cuidar, manter a lâmpada acesa, limpando, vendo o pão da mesa, vendo se está tudo funcionando aqui, tudo, Deus recebendo adoração, zelando pela casa de Deus, cuidando para que as coisas acontecessem. E ele estava no seu turno, e diz a Bíblia que um anjo apareceu para ele. Lucas 1, versículo 13, vai dizer que um anjo apareceu para ele e fala com ele assim: Zacarias, as suas orações foram atendidas. O que isso quer dizer? Que Deus se lembrou dele. Mas provavelmente tem para mim que Zacarias deve ter perguntado: peraí, mas eu nem orei hoje? Eu estou aqui cuidando do serviço, cuidando da casa, cuidando para que as coisas aconteçam. Que orações? Eu quero que você entenda o seguinte: orações não se perdem. Tem coisas que você orou há 10 anos atrás. A Bíblia fala em Apocalipse que tem uma taça no céu, onde essas orações ficam nessa taça. Chega uma hora não deu para encher, mas chega uma hora, pega outra água para mim, que Deus fala assim: hoje é o dia de eu virar a taça. Entendeu? Não, já foi. Chega uma hora que Deus fala: eu vou virar a taça. Essa oração que estava aqui esse tempo todo, chegou a hora dela retornar. Agora é a hora. Agora é o momento. Provavelmente Zacarias deve ter perguntado: mas que orações, que orações, que orações? A oração que você já fez há muito na tua vida, que você queria ter um filho, que você queria ter um pai. De repente ele deve ter conversado: peraí, mas eu orei isso quando eu tinha 35 anos de idade, hoje eu estou com 90. Deus não se esqueceu. Mas que oração? A oração que você fez há 3 anos atrás, e Deus não respondeu, você falou: acho que Deus não vai mais, acho que Deus não se lembra, acho que eu vou desistir disso. Quero que você entenda: Deus não se esqueceu. Tem orações de pessoas que não estão mais entre nós, sendo respondidas nesse tempo. Tem a oração da sua avó que não vive mais, da sua mãe que não está mais aqui. Tem orações que foram feitas e que elas ainda, orações não se perdem, elas estão ecoando no mundo espiritual, sabe, orações que foram feitas, um amigo que acreditava em você, um pastor que acreditava em você, uma mãe, uma tia, uma avó, e hoje Deus tem respondido orações que foram feitas por servos fiéis, que Ele já colheu, mas as orações ainda estão vivas. Oração não morre. Oração não morre. Deus não rejeita a oração. Nunca vi um justo sem ou ficar.
está somente o que Deus irá fazer. Quando Ele é a hora de vencer, então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo. Seu louvor invade. Vai. Não dá para parar. Tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito. Deixa eu te falar algo. João Batista nasceu porque Deus não se esqueceu. Dessa parada, desse lero, dessa conversa do anjo com Zacarias, nasceu João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para o nosso Salvador, porque Deus não se esqueceu. Talvez, olha só, você está no seu turno de adoração hoje. Nós estamos num turno de adoração. Ei, cutuca, está no teu turno, está no teu time, está na tua hora. Tu está na escala hoje. Um anjo pode te tocar agora. A resposta pode chegar agora. Porque... adore a Ele. Aleluia. Veja bem, Zacarias não estava adorando pedindo uma resposta. Zacarias não estava adorando negociando com Deus. Ele estava cumprindo o papel dele como adorador. Eu vou não porque é aquilo que Ele pode me dar, eu vou porque eu sei quem Ele é. Então a minha adoração será para Ele. Não é uma adoração condicional, não é uma adoração comercial. Era mais um dia. De repente você veio hoje para mais um domingo, mas não é mais um domingo. Você acordou hoje achando que era mais um dia, era vir apenas dia 23 de julho. Não, dia 22 hoje, né? 22 de julho. Não, hoje é o dia que o Senhor quer responder a tua oração. Hoje é o dia que Deus escolheu para dizer: eu me lembro de você, eu não me esqueci. O seu turno de adoração, porque o necessitado não será esquecido para sempre. Não será esquecido para sempre, porque a esperança não se frustrará para sempre. Não se frustrará para sempre. Tem um tempo. Eu vejo outra história na Bíblia, no livro de Gênesis. Diz a palavra em Gênesis 30, verso 22, que Deus se lembrou de Raquel e nasceu José. Ah, você não está entendendo. Deus se lembrou de Raquel, foi o clamor de uma mulher, o seu nome era Raquel. Tinha tudo, mas faltava algo. Deus conhece o que falta em você. Ei, só que Deus não tem problema com falta, porque Ele age na falta. Deus não está preocupado com o que falta em você. Você está no radar de Deus. Você está no radar de Deus. Você está na mira de Deus. Quem está aqui na mira de Deus? Quem está na mira de Deus? Quem pode dizer: Senhor, me acha hoje? Me acha hoje, Senhor, que eu seja o alvo. Ei, Deus quer que você seja.
Você é o alvo da graça, o alvo da misericórdia, o alvo do favor de Deus, o alvo. Sabe, Raquel orava, Raquel clamava, Raquel pedia, mas Deus, diz a palavra que Deus se lembrou dela. Deus não se esquece porque Ele sofre de amnésia. Deus trabalha com ordens de prioridade. Deus vai liberando de acordo com o preparo de cada um. De acordo com o preparo. Porque a bênção, ela já está pronta. Mas aquele que vai receber, nem sempre. Então Deus às vezes está preparando a pessoa. Às vezes Deus deixa que se esgote todas as suas possibilidades, para você não ficar tirando onda depois, de achar que foi a tua força, os teus contatos, a tua influência. Com Zacarias não tinha jeito, com Abraão também não. Deus chegou surpreendendo tudo. Deus se lembrou. Sabe? Quer ver uma pessoa que foi esquecida também? José no Egito, ele revelou, ele estava preso, ele foi preso, sabe? José foi parar no Egito, e ele foi vendido pelos seus irmãos, teve um sonho, os irmãos tiveram inveja, aí os irmãos forjaram a morte dele, mas na verdade venderam ele como escravo, ele foi levado para o Egito, e Deus está só cumprindo a palavra, né? Que você vai chegar ao Egito, como não te interessa. Mas você vai chegar na promessa. Eu falei que eu vou te levar lá, então eu vou fazer você chegar até lá. E ele chega, ele vai trabalhar no palácio. A mulher de Potifar quer ter um lance com ele. E ele se recusa, ele foge, larga a capa na mão da mulher, mete o pé, vai embora. Ela arma uma calúnia contra ele, ele vai parar na prisão. E na prisão ele começa a governar a prisão, administrar a prisão, cuidar da prisão, tudo ali. E ali na prisão ele revela o sonho do padeiro, ele revela o sonho do copeiro. E tudo que ele falou foi o seguinte: quando vocês estiverem lá, diante lá do faraó, lembra de mim. Mas eles esqueceram, mas Deus não se esqueceu dele. Os homens esquecem, mas Deus não esquece. De repente Deus, o nome dele é lembrado. E ele vai da prisão para o palácio, porque Deus se lembrou dele. E Deus falou: eu disse que te traria até aqui, então eu vou cumprir a minha palavra. Deus se lembrou de Ana. Lembra de Ana? Que Ana ia para o templo com seu marido, todo ano eles subiam para Jerusalém, mas ela não tinha um filho, e ela clamava ao Senhor, ela buscava a Deus, e a outra, a concubina do seu marido, tinha muitos filhos, e ela não tinha, e um dia ela está se derramando diante do Senhor, e Deus se lembrou dela, e ela teve Samuel. Sansão, Deus se lembrou de Sansão. Sansão nasceu com um propósito, mas ele dá as costas para ele, começa a brincar com Deus, brincar com os segredos de Deus, e ele começa a ignorar o chamado de Deus, até que ele é preso. Ele revela o seu segredo, mas ainda assim, no final da sua vida, ele ora ao Senhor, ele se arrepende, e Deus se lembra dele, Deus vem até ele e responde à oração dele. Deus não se esquece. Meu Deus, o ladrão da cruz, ele disse para Jesus, um zombou e o outro disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem ouve isso na hora da morte, a morte fica sem graça. Ouvir: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Deus não se esquece. E eu quero convidar você nessa noite a enxugar as lágrimas dos teus olhos, porque Deus se lembrou de você hoje. Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, e Ele está dizendo: eu não me esqueci de você. Ele está dizendo: ainda vai ter festa na sua casa, ainda vai ter alegria na sua casa, você vai voltar a sorrir novamente, e não é esse sorriso falso, é um sorriso verdadeiro. Ainda vai ter festa no teu arraial, ainda vai ter celebração. Não, chega, o tempo de chorar está acabando. Ei, o tempo de chorar está acabando, porque Deus se lembrou de você hoje. Deus talvez está respondendo a oração de uma mãe que orou por você, de uma avó que orou por você, mas Deus quer que você entenda: eu não me esqueci de você. Fique em pé no seu lugar nessa hora. Ele te cura de toda frustração, porque Ele não se esquece de você. A dor não é eterna. Ei, não aceite morrer na decepção. Salmo 12, verso 5 vai dizer: olha que coisa linda. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, e lhes darei a segurança que tanto anseiam. Deus se levantou na tua causa nessa noite.